7 alimentos que causam inflamação e dor no teu corpo. Comece a comer hoje a dieta anti-inflamatória. Você sabia que as dores pelo teu corpo, pelas articulações ou aquele teu cansaço crônico podem estar te dando um alerta, um sinal que alguma coisa está errada com a tua dieta, com o teu estilo de vida? Então, nesse vídeo eu vou falar sobre os 7 alimentos que mais inflamam o teu corpo. E no final do vídeo eu vou te falar dos alimentos mais anti-inflamatórios, aqueles que você deve comer à vontade, que são super saudáveis, que vão fazer bem para o teu organismo. Se você tem muitas dores, introduza esses alimentos na tua dieta para evitar o uso de anti-inflamatórios de farmácia, que podem subir tua pressão, te dar problema renal, prejudicar teu fígado e vários outros problemas. Então, se você vive cansado, vive indisposto, inflamado, esse vídeo vai te ajudar com certeza. E antes de começar, já me conta da onde você está me assistindo. É aqui de Itajaí, Santa Catarina? De que parte do mundo você me assiste? Coloca o nome da tua cidade aqui nos comentários, que depois com certeza eu vou lá te dar um olá. E a inflamação crônica, aquela que a gente não nota, ela vai minando aos poucos todo o nosso corpo, muito devagarinho. É por isso que ela é a raiz de várias doenças, como ataques cardíacos, derrame, câncer, demência, diabetes, doenças renais e até gordura no fígado. Eu garanto que você vai melhorar e muito a tua qualidade de vida, tirando essa inflamação que está dentro do teu corpo. E uma dica, já vou começar com uma dica para você desinflamar. Eu fiz um e-book, são 50 receitas para você desinflamar, desinchar e desintoxicar. Tá um preço especial de lançamento por R$ 29,00. São 50 sucos estudados, os ingredientes passo a passo, onde as misturas são ricas. E se você fizer um suco desses por dia, em 50 dias, eu garanto que você pode desinflamar até 10 quilos. É impressionante o que a inflamação faz no nosso corpo. Às vezes a gente está acima do peso, não consegue perder aquele peso extra, é porque o teu corpo está inflamado. Então, esse e-book minuciosamente estudado, ele vai te ajudar nisso aí, vai te ajudar a desinflamar, desinchar, vai ajudar a equilibrar a tua pressão arterial, vai ajudar a diminuir o colesterol, triglicerídeos. O link está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado para você adquirir hoje mesmo o teu e-book e começar hoje mesmo a transformar a tua saúde. Mas será que a inflamação crônica pode melhorar com a dieta? Que você me diz, quem está me assistindo aqui? Você acha que sim ou não acredita nisso? A inflamação crônica e sistêmica, aquela que toma todo o nosso corpo, é um sério problema de saúde que pode piorar ou melhorar com a tua dieta. Então a gente tem 7 tipos de alimentos que podem aumentar a tua inflamação. E olha, não adianta você começar a introduzir alimentos anti-inflamatórios na tua dieta. Não, você tem que retirar primeiro aqueles que te inflamam também. Mas quais comidas causam essa inflamação no meu corpo? É uma lista com 7 alimentos que inflamam demais o teu corpo. E o 7º alimento é um dos que mais inflamam. Quem gosta de embutidos, carnes processadas, mas quais são eles? A gente está falando das linguiças, salsichas, salame, presunto, bacon, mortadela, hambúrguer, nuggets. Dá para os teus filhos, para os teus netos, nuggets. Pare hoje mesmo, é uma bomba inflamatória. Por isso que muitas crianças hoje aparecem na farmácia com hipertensão. Elas levantam de manhã, às vezes a mãe cozinha uma salsicha, dá um nuggets, tem que parar de dar, tem que dar alimento de verdade para essas crianças. Eu sei que isso tudo é muito bom e quem não gosta, né? Mas segundo a OMS, o consumo de carnes processadas é considerado cancerígeno. Isso mesmo. Agora, as carnes processadas, elas foram classificadas no grupo 1 de carcinogênicos. Mas o que é isso? Há evidências concretas que aumentam o risco de câncer, principalmente no teu intestino e no teu estômago. Elas estão no mesmo patamar ali de carcinogênese como o amianto, fumaça de óleo diesel e
elas são comparadas, a ação cancerígena dos embutidos são comparadas à do cigarro. Então, para colocar no grupo 1, a OMS revisou evidências de mais de 800 publicações científicas, tá? E olha, tem pessoas que pensam, uma salsicha eu já larguei, mortadela eu não gosto, mas tá lá comendo peito de peru. Começa a mudar a alimentação e pensa, eu não vou mais comer salsicha nem presunto, agora é só peito de peru. Apesar de ser uma carne branca, elas estão na mesma lista de alimentos cancerígenos, apesar de ser feita de carne branca. Eu estou falando do peito de peru, aquele embutido que é vendido junto com o presunto. E é justamente porque esses alimentos inflamam que eles aumentam o risco de câncer, especialmente pela presença de nitritos e nitratos, que são bactericidas que aumentam a validade da carne. Então, esses compostos, eles formam nitrosaminas no nosso corpo, que inflamam e vão causar câncer. Claro que comer de vez em quando pode, claro que pode. Aqui no canal eu não quero fazer terrorismo. 1, 2 vezes por mês, sair com a família, comer um cachorro quente, comer uma pizza de calabresa, que delícia, quem não gosta, eu adoro. Mas a gente precisa moderar e reduzir isso a dias especiais, por exemplo, 2 a 3 vezes por mês e não todos os dias. Tem pessoas que levantam pela manhã e comem pizza, meio-dia cachorro quente, isso é uma rotina, é essa rotina alimentar que vai levar à inflamação sistêmica. Isso aí tem pessoas que dizem, mas a minha avó comeu a vida inteira e nunca teve nada. O problema é que comer sempre, todos os dias, se você tem a genética para inflamar, para câncer, vai ser o gatilho. Então, só para você entender, o consumo de uma salsicha, de 50 gramas de carne processada, aumenta o risco de câncer de intestino em quase 20%. E você que está assistindo ao vídeo, comendo aquele enroladinho de salsicha, tá bom, pode comer, não vai jogar fora, mas controle o consumo. Vamos deixar para lá e substituir por alimentos mais saudáveis. E o 6º alimento que inflama muito o teu corpo são os carboidratos refinados. Aqui o enroladinho de salsicha ganhou 2 vezes. Entrou nas carnes processadas e nos carboidratos refinados. Mas o que é o tal do carboidrato refinado? É aqueles que têm farinha refinada, que retiram a fibra e os nutrientes. Mas também entra junto o arroz branco. Então, vários produtos que você encontra na tua padaria, os pãezinhos, bolos, tortas, sonhos, pasteizinhos, por que eles vão causar inflamação? Pelo alto índice glicêmico. Quando você come esses alimentos, vai dar um pico de açúcar no teu sangue logo depois que você come. Isso vai fazer com que o teu pâncreas fabrique mais insulina, o que vai levar a uma cascata inflamatória. Então, para você entender, se eles tivessem fibra, as fibras não deixariam o açúcar no sangue subir tão rápido. Ou alguma proteína. Por isso que um arroz e feijão é uma dupla perfeita. O feijão tem fibras, proteínas, vai te fazer super bem. Já o arroz sozinho pode inflamar. Por isso que tem que misturar com alguma proteína e tem que misturar com fibra o teu arroz. E se você não gosta de feijão, mistura o teu arroz com verdura, com repolho, com ovo, vai reduzir esse pico de açúcar. E o mesmo vale para o pão, tá? Agora, só não vai colocar peito de peru ou presunto ali no pão, né? Então, uma dieta com alto teor de carboidratos refinados também pode afetar negativamente lá o teu intestino. Vai mexer com a microbiota intestinal. Então, não significa que você deve cortar totalmente os carboidratos da tua dieta. Mas eu acho super interessante optar por versões mais saudáveis. Farinha integral, que tem o farelo e o germe do trigo, farinha de aveia, farinha de centeio, farinha de linhaça, farinha de sarraceno. Tem muitas outras opções interessantes para você fazer a troca. E o 5º alimento da nossa lista que inflama o teu corpo são os doces. O consumo excessivo de açúcar é uma das causas de obesidade e de inflamação. Eu tenho um vídeo sobre onde eu bati muito em cima no xarope de milho rico em frutose. Ele dá gordura no fígado,
que aumenta o risco cardiovascular. O açúcar inflama, tanto faz, tá? Pode ser o açúcar demerara, pode ser o mascavo, pode ser o de mesa mesmo. Se você comer demais, exagerar, vai inflamar, todos são açúcar. O problema é que se você faz compra no supermercado, você está comprando açúcar ainda embutido, sem você saber. Ah, eu comprei essa bolachinha de água e sal aqui, é água e sal. Dá uma olhadinha no rótulo, tem açúcar. Comprei esse molho de tomate, olha o rótulo, olha a embalagem lá atrás, tem açúcar. Molho para salada pronto, é cheio de açúcar. O açúcar, ele tem calorias vazias. Então, o que isso significa? Que vai te dar energia, mas não traz nenhum nutriente para o teu corpo. E da mesma forma, a farinha de trigo refinada, então vai aumentar a tua insulina e vai levar a cascata da inflamação que eu falei antes. E não só isso, tá? O açúcar, ele causa glicação avançada, que vai caramelizar as tuas proteínas. Mas o que isso significa? Que o colágeno da tua pele vai ficar mais rígido. Se você come muito açúcar, você tem com certeza mais rugas, tua pele mais seca, as tuas juntas vão ficar mais duras, vai te dar mais dor articular, as tuas artérias vão endurecer. Não é fácil não a gente escutar tudo isso, né? Então, tem que diminuir o açúcar, tem que adequar o teu paladar. Se você toma café com açúcar, chá com açúcar, vai diminuindo. Eu, para vocês terem uma ideia, eu vou fazer 49 anos esse ano. Desde os meus 15 anos, eu não tomo café com açúcar e evito o açúcar ao máximo. Isso me deu ao longo da vida uma saúde de ferro. Eu não sei qual foi a última vez que eu fui ao médico. E a adaptação, ela é aos poucos. Você vai ver que teu paladar, ele vai se adaptar e você vai adorar teu cafezinho como eu, sem açúcar. Então, eu quando comecei, eu achava impossível, que eu vim de uma família de alemães e o açúcar está muito presente. Então, tem bolo no café da manhã, tem cuca, tem bolacha, o dia inteiro comendo coisas doces. E não é fácil. Hoje em dia eu só tomo café sem açúcar, iogurte sem açúcar. A gente vai se adaptando ao longo da vida e é uma questão de escolha. O quarto alimento que inflama o teu corpo, os óleos vegetais. Eu realmente não acho que os óleos vegetais sejam tão danosos como se espalha aí pela mídia. Claro que fritura nunca vai fazer tão bem, né? O problema é o excesso, e esse excesso causa um desequilíbrio entre o ômega 3 do nosso corpo e o ômega 6. Antigamente a nossa dieta era muito rica em ômega 3. Se você fosse comer uma carne de frango, de porco, de boi, você ia comer junto o ômega 3, porque os animais eles pastavam, eles comiam, eram criados soltos. Antes a dieta tinha uma relação de 1 para 1, ou seja, uma unidade de ômega 6 para uma de ômega 3. Hoje não tem mais esse equilíbrio, porque houve uma mudança na pecuária, onde muitos animais eles começaram a ser alimentados com grãos que são mais baratos, mas são ricos em ômega 6. Tem lugares onde o consumo saltou que era de 1 para 1, de 20 para 1. Então, o ômega 6 encontrado em óleos vegetais de milho, girassol, canola, de soja, ele é inflamatório para o nosso corpo, ele aumenta a inflamação sistêmica. Então, o ômega 3 é anti-inflamatório, ele desinflama. Então, se você come pouco ômega 3, que está nos peixes de água profunda, como salmão, sardinha, atum, você não deve comprar esse tipo de óleo. Prefira o azeite de oliva extra virgem. Então, fique longe dos óleos vegetais que são inflamatórios. E o terceiro alimento que inflama teu corpo são as gorduras trans. Veja, as gorduras trans vêm dos óleos vegetais. Eles adicionam hidrogênio, provocam uma hidrogenação para a gordura ficar mais sólida, como a gordura saturada, a temperatura ambiente. O problema é que a gordura trans, além de piorar o teu colesterol, ou seja, vai aumentar o LDL, que é o colesterol ruim, e vai baixar o HDL, que é o colesterol bom. Além disso, ativa as vias inflamatórias do corpo, aumentando marcadores inflamatórios como a proteína C reativa. Ai, mas as gorduras trans não existem mais.
Tem muita gente falando por aí, eu já até vi vídeos que margarina não tem mais gordura trans. Engano, tem nas pipocas de micro-ondas, nos salgadinhos, nas batatas, nos sorvetes. Tem sim na margarina, em bolo, em torta, biscoitos, nos pratos prontos que você compra. Lasanha pronta. Hoje em dia tem uma infinidade de comida pronta. É lasanha pronta, espaguete pronto. Aí tá recheado de gordura trans. Porque a gordura trans prolonga o tempo do alimento na prateleira. Então você tem que ler os rótulos. Se tiver gordura hidrogenada, gordura parcialmente hidrogenada, ou mesmo gordura trans, deixa o alimento ali no supermercado. Não coloca no carrinho. Gordura trans é veneno. E o segundo alimento que inflama teu corpo é uma bebida, o álcool. Aí você vai dizer, tá, mas o álcool não faz... Ele faz parte da dieta mediterrânea, eu já vi no Globo Repórter, que é muito bom, tomar uma taça de vinho todo dia. Sim, o vinho tinto, ele tem resveratrol. Mas qual é o problema do álcool? Se você colocar na balança, o álcool não vale a pena. O álcool sobrecarrega teu fígado e isso vai inflamar, vai causar hepatite alcoólica, fibrose e até cirrose hepática. Então, quando o fígado metaboliza o álcool, ele libera acetaldeído, que leva à inflamação. Além disso, o álcool altera a microbiota intestinal, deixa o intestino permeável, o sistema imunológico fica fraco. Além disso, a gente pode se viciar, alterando o relacionamento com a família e com os amigos. Sem contar que o álcool é carcinogênico. Então, coloque na balança. Claro que também não dá para exagerar. O que a gente está falando aqui é no consumo frequente. E o primeiro alimento pior de todos da lista, os ultraprocessados. Os ultraprocessados têm tudo que a gente falou antes. Tem muito açúcar, gordura ruim, muito sal, carboidratos refinados, carnes processadas. Tem conservantes, aditivos para realçar o sabor, aromatizantes, corantes e os emulsificantes para dar textura. Então, o que você acha? Isso vai fazer bem ou vai fazer mal para o nosso corpo? Tudo moléculas estranhas, que são estranhas ao nosso corpo. Então, se você quiser um alimento que realmente vai te inflamar, chega no supermercado e coloca esses alimentos prontos, refeições congeladas, também salgadinhos de pacote, os cereais matinais, sucos de caixinha, refrigerante mesmo zero. Os adoçantes artificiais também podem inflamar e alterar a tua microbiota. Então, nem isso você deve beber com regularidade. De vez em quando, tudo bem. E se você tiver hábitos saudáveis, se você dorme bem, faz exercício, teu peso tá legal, se você come frutas, verduras, você pode comer um pouco de ultraprocessado que não vai arruinar a tua saúde, tá? Mas se você estiver muito inflamado, você não vai piorar ainda mais o teu problema ingerindo esses alimentos? Então, por que ingerir mais? E o que você deve fazer além de cortar esses alimentos inflamatórios que eu acabei de falar? Bom, eu vou repetir o que é importante. Ter hábitos saudáveis, dormir bem, tomar bastante líquido. A água ajuda a eliminar as toxinas. Evita fumar. Gerencie o teu estresse. Faça exercícios físicos regulares. Aqui no canal tem vários vídeos de chás, de plantas que ajudam a diminuir o estresse. A gente tem o que fazer, a gente pode fazer para mudar. Mantenha um peso saudável. A gordura, o excesso de peso inflama o nosso corpo. Adota uma dieta anti-inflamatória, como eu falei antes, adquira o e-book com 50 receitas para você desintoxicar e desinflamar. Você não vai se arrepender, tem garantia de 7 dias se você não gostar. É impressionante como desinflama o corpo. Eu já ajudei mais de 2.000 pessoas com esse e-book. Você vai ser a próxima. Coma mais frutas, qualquer fruta serve. Principalmente as vermelhas, morango, mirtilo, amora, framboesa, são cheias de antocianinas que vão reduzir a inflamação. O tomate, ele é super rico em licopeno, que é anti-inflamatório. Goiaba, mamão também tem licopeno. Mais verduras no teu prato, couve, brócolis, espinafre, ora pronobis, cheio de antioxidantes, anti-inflamatórios, vão reduzir a inflamação. Sementes como a chia, linhaça, semente de abóbora,
nozes, castanhas são ricas em ômega 3, que, como eu falei antes, tá faltando na nossa dieta. Tá faltando o ômega 3, que é um anti-inflamatório super potente. Comece a comer peixes ricos em ômega 3, como eu falei, que é anti-inflamatório. Coma sardinha, pode ser sardinha em lata, ou então, se você considera a possibilidade de incluir a suplementação de ômega 3. E a sardinha, que tem muito mais ômega 3, é barata, nutritiva. Inclua azeite de oliva extra virgem, tem oxidantes, gorduras boas, gorduras monoinsaturadas, tem ácido oleico que vai reduzir a inflamação e evitar doenças cardíacas. Comece a tomar uma xícara de chá verde todos os dias. Pode incluir chocolates com alto teor de cacau, também vai desinflamar até o cérebro das pessoas idosas, melhora a memória dessa população específica, dos idosos. E acabou de sair um estudo que mostra isso. Inclua alho. O alho tem alicina e desinflama o nosso corpo. E também tem várias especiarias, temperos, tem o açafrão, o gengibre, o louro, o canela, o alecrim, o cravo da Índia. Todos vão te deixar menos inflamados. E eu já fiz um vídeo sobre os alimentos anti-inflamatórios. Eu vou deixar no final do vídeo para você assistir depois. E não adianta você acelerar com um pé e frear com o outro. Então tem que aumentar a ingestão de alimentos anti-inflamatórios e reduzir os que te inflamam, além de ter hábitos saudáveis. Cada pequena mudança conta. Não é apenas só sobre viver mais, é sobre ter qualidade de vida. É viver melhor, com mais energia e mais saúde. Assim você só não melhora o teu bem-estar, mas também se torna um exemplo positivo para as pessoas que estão ao teu redor. Na nossa comunidade eu vejo tanto exemplo positivo de pessoas que mudaram a vida delas. E eu tenho muito orgulho da nossa comunidade, de pessoas que realmente seguem as dicas e que estão sendo exemplos de mudança. E eu te convido a se inscrever aqui no canal para ter dicas diárias sobre como você ter essa saúde fantástica, indo mais à natureza e menos à farmácia. Um beijo da Rô, até o próximo vídeo.